Fala, refrigerista, vai tudo bem com você? Eu espero que sim. Uma dúvida que todo técnico de ar-condicionado tem. Se você trabalha com instalação e manutenção de ar-condicionado ou pretende trabalhar, com certeza um dia você vai se deparar com esse problema e você vai lembrar desse vídeo. Quando eu chego numa condensadora que ela está com um problema, o ar-condicionado, a evaporadora aparentemente está ok, mas a condensadora não parte. Desmonta a condensadora e chego à conclusão que o problema está na placa. Aí é que vem a dúvida. O que eu preciso levar para minha casa para testar essa placa na bancada? Eu preciso levar sensores, preciso levar motoventilador, preciso levar outra placa? O que eu preciso levar? E quando eu chegar lá na bancada, como que eu vou fazer, por onde eu começo? Qual o primeiro passo? Qual o primeiro componente que eu preciso analisar para entender de cara se essa placa está ruim ou não? Se esse assunto te interessa, se você acha que esse assunto pode te ajudar um dia, fica nesse vídeo até o final. Uma coisa eu prometo para você, que o teu conhecimento, quando terminar esse vídeo, vai ser muito maior do que ele é agora. Perito em conserto de placa, tu não vai ficar com um vídeo de YouTube. Pode ter certeza que não. Mas que vai melhorar bastante o teu conhecimento amplo sobre placas de ar-condicionado inverter, isso eu garanto. Bom, olha só, pessoal, eu tô aqui com 3 placas de 3 marcas distintas, ó. Aqui na minha esquerda eu tenho uma LG, uma Eugene e uma Samsung. Qualquer placa de ar-condicionado inverter, ela vai apresentar 2 tipos de sintoma. Não é 2 tipos de erro, 2 tipos de defeito. Defeito pode ser vários, né? Mas basicamente são 2 categorias de defeito. Ou ela está em curto, ou é defeito lógico. Tá? Então eu vou explicar para vocês da forma mais simples e resumida e esclarecedora possível os 2 tipos de defeito. Por quê? Tem um dos defeitos, qualquer instalador pode detectar com muita facilidade. Tem outros, tem a outra categoria de defeito, apenas um profissional já com bastante conhecimento em eletrônica consegue identificar, tá? Esse outro tipo de defeito. Então eu vou estar limpando isso aqui, deixando só uma placa para ficar um cenário mais clean, né? Mais fácil de estar explicando. Quais são o principal defeito de uma placa de ar-condicionado inverter? Curto-circuito. Curto-circuito onde? Normalmente, pessoal, qualquer placa de ar-condicionado inverter, ele é um inversor de frequência, ele tem alguns componentes de potência, né? Os componentes de potência são componentes que fazem o compressor funcionar. São os que mais sofrem, são os que conduzem mais cargas elétricas. A corrente são altíssimas, né? São eles, ó, o IPM, ponte de diodo. Nesse caso aqui, até parece que é 2 pontes de diodo, tá? Mas não é. Tem um aqui que é só um diodo retificador de alta comutação, né? De alta velocidade, que ele trabalha em paralelo com o IGBT, que nesse caso fica aqui, ó, nesse dissipador, nesse caso da Samsung. Tá? Então, só aqui nós temos 4 componentes de potências que podem entrar em curto. O IPM, a ponte de diodo, o diodo retificador e o IGBT. Capacitores, cara, eu nunca peguei. Tá? Quase 10 anos trabalhando com ar-condicionado inverter, nunca peguei capacitor em curto. Já peguei estufado, com outro tipo de problema. Em curto nunca peguei. Mas pode acontecer também, é raro. E aqui, ó, na fonte chaveada, a gente tem um outro componente, ó, que é o CI chaveador da fonte chaveada. Esse daqui é o TNY, né? Deixa eu ampliar mais aqui, ó. Esse componente aqui, ele é o CI chaveador da fonte chaveada, tá? É um dos componentes de potência que também costuma, né, ter o hábito de entrar em curto. Durante a vida útil da placa ele vai entrar em curto em algum momento, né, e faz parte do grupo de outros componentes de potência, né? Então, geralmente, esse daqui é o TNY, mas tem outras marcas também, como LNK, o Top, ICE, Viper, NCP, FSD, OB e outro. O outro componente que costuma entrar em curto, geralmente quando cai um raio nas proximidades onde o ar-condicionado está instalado, né, tipo tem um pico de tensão, é o varistor, tá? Geralmente o varistor, quando ele entra em curto, queima um fusível. Portanto, quando você chegar numa condensadora que ela não está partindo,
e não tem código de erro, verifique se porventura algum desses componentes não estão em curto, tá? O IPM, né, esse diodo retificador de alta comutação, a ponte de diodo, o IGBT, o CI chaveador da fonte chaveada ou o varistor, né? Geralmente são esses os principais componentes que entram em curto. O varistor, quando entra em curto, costuma abrir o fusível. Tá? Geralmente esses daqui também, qualquer um desses daqui costuma abrir o fusível, mas às vezes o varistor está em curto e não tem curto nesses outros componentes, foi apenas uma sobrecarga, uma sobretensão que entrou na rede, o varistor fechou curto e abriu o fusível, tá? Então a primeira coisa que você precisa fazer, que é o mais fácil, né, de tudo, quando você acessar a placa, é testar o fusível, tá? Colocar o multímetro na escala de continuidade, aqui o meu já está, aqui ó. Beleza? E você vem aqui no fusível com a placa desenergizada, tá? A placa precisa estar desenergizada, capacitores descarregado, ó. Então, se você chegar na placa, o fusível não está aberto, a probabilidade de ter curto-circuito, pelo menos na metade da placa, é muito remota. Talvez não tenha. Por que na metade da placa? Aqui tem um outro segredinho também, né? Que é bem complexo. Essa placa da LG, sempre você vai ter tensão aqui, ó, na ponte de diodo, sempre você vai ter tensão aqui. Mas existe, a maioria das outras placas, ela tem um relé aqui chamado de DC-Link, fica mais ou menos nessa região aqui, ó, que interrompe uma das fases para cá. Então, se tiver um componente em curto, eu vou pegar uma placa aqui para vocês entenderem melhor. Aqui, ó, pronto. Aqui está a entrada, certo? A alimentação. Isso aqui é uma EUG. Ó, a borneira que fica na condensadora. Da borneira já vem direto para cá, que aqui é o LUN, o aterramento e a comunicação, correto? Aqui no meio a gente tem um relé de pré-carga. Como é que funciona? Liguei o disjuntor, esse relé ele fica desligado e a corrente vai passar por esse componente aqui, que é a gente chama de PTC, né? Esse componente aqui, na verdade, ó, é o PTC. Ele é um limitador de corrente. Como assim? Vou abrir um parênteses aqui na explicação, tá? Abrir para ficar mais, para contextual o que eu estou explicando aqui. O capacitor, quando ele está descarregado, que ele é alimentado a primeira vez, ele se comporta como se fosse um curto-circuito. A corrente dele é altíssima, só que é em milissegundo, né? Coisa rápida. Se segurasse, danificaria. Mesmo assim, a corrente é alta. Então, o que o cara fez? O engenheiro. No primeiro momento, os capacitores estão descarregados, a corrente vai ser altíssima. Então, ele colocou um resistor, né? Não deixa de não ser um resistor, em série com uma das fases, devidamente dimensionado para limitar essa corrente. Por exemplo, digamos que se não tivesse esse PTC, a corrente aqui seria de 10 amperes, só um exemplo. Então ele colocou esse resistor para que a corrente aqui não passe de 5 amperes na partida, primeira vez que você liga o disjuntor. Então esse PTC ele está em série com uma das fases, então não importa o que aconteça, aqui não vai passar de 5 amperes, né? Essa trilha não vai sofrer, né? Digamos assim, sobrecarga, né? Essa trilha mais grossa aqui, porque ela é obrigada nesse primeiro momento a passar pelo PTC. Depois que ele carregou, o microcontrolador faz uma verificação, está tudo ok, os sensores, compressores, está tudo certinho. Ele vai, liga o relé de potência e todo o sistema para cá fica energizado definitivamente, né? E aí a placa vai funcionar de boa, né? Até que seja desligado por alguma razão. Acontece que, tirando fora a LG, que ela não tem, essa daqui em específico não tem esse relé de DC-Link, ela é direto. Então aqui na LG, se você tiver um curto aqui, ó, e você testar aqui no L e no N, vai bipar. Já nesse caso aqui não. Se tiver um curto aqui, que inclusive, como você pode ver, essa placa está em reparo, estou aguardando peça, a ponte de diodo entrou em curto e o IGBT. Então se ela estivesse aqui no local e eu testasse aqui na entrada, aqui ó, eu não iria detectar esse curto, né? Não iria. Por quê? Porque o relé aqui está aberto, então uma das fases está interrompida. Por isso que nesse caso, onde que tem o relé de DC-Link, você precisa testar varistor do lado de cá e do lado de lá precisa testar os outros componentes para ver se estão em curto. Beleza? Esse é um dos defeitos, que seriam os defeitos de curto-circuito em uma placa de ar-condicionado inverter. A outra categoria de defeito, eu diria que é lógica. O que é um defeito lógico? São, por exemplo, sensores abertos ou em curto, né? Esse aqui tem um sensor de descarga, sensor de tubagem e o sensor ambiente. São 3, tá? Todo ar-condicionado, com algumas exceções, geralmente tem 3 sensores.
no mínimo 3 sensores. Tem algumas placas da Samsung que geralmente só tem um, às vezes 2, tá? Mas normalmente são 3 sensores. Um que fica na descarga, na saída do compressor, um que fica atrás da condensadora medindo a temperatura ambiente e um que fica na tubulação próximo à válvula eletrônica de expansão ou capilar. Beleza? Então, qualquer um desses sensores que estiver aberto ou em curto considera-se um defeito lógico. A placa de ar-condicionado inverter, ela tem também alguns sensores, sensores eletrônicos que ficam monitorando tensão e corrente a todo momento. Se por acaso qualquer um desses circuitos, né, vou pegar aqui, dá por exemplo o circuito de PFC. Aqui está o microcontrolador. O circuito de PFC, ele fica nessa região aqui, ó, nessa região aqui, monitorando a corrente do IPM. Se essa corrente subir demais, sei lá, se o instalador colocar gás demais na máquina, a condensadora está com um trocador de calor muito sujo, ou o motoventilador está muito lento, né? Digamos que ele seja de capacitor, então o fluido refrigerante aqueceu demais, a corrente sobe. E quem aqui fala para o microcontrolador que essa corrente está alta, além do normal, é um sensor que fica monitorando essa corrente aqui. Então esse sensor eletrônico, é um circuito eletrônico, né? Quando ele detecta essa corrente muito alta, digamos assim, no máximo 5 amperes, já está com 6,5, ele vai mandar para o microcontrolador um sinal negativo, um sinal digital, ou ele é positivo ou negativo, ou tem ou não tem. Então esse sinal chegou 0 aqui, ou chegou 1, seja ele qual for, conforme o projeto da placa, imediatamente o microcontrolador vai desligar o compressor, né, e vai emitir um código de erro. Se por acaso, digamos que essa é uma placa que está na região litorânea, aí oxidou esse sensor que monitora a corrente. Aí uma dessas trilhas aqui, ó, deixa eu ampliar aqui, ó, perceba que tem várias trilhas aqui, né? Uma dessas é um desse sensor que está trazendo a informação para cá. Digamos que rompeu uma dessa trilha, ou um dos componentes rompeu, e o sinal aqui chegou 0. Tá? Chegou 0 aqui, mas não é um defeito, é simplesmente porque foi interrompida essa comunicação. O microcontrolador vai fazer o quê? Vai desligar o compressor e emitir um código de erro. Isso chama-se erro lógico. Tá? Então vai lá, corrente alta em cima do IPM. Poxa, mas não é corrente alta em cima do IPM, não tem nada de errado com a instalação. A máquina está limpa, está bem instalada, as tubulações estão no tamanho certo, a condensadora está no local bem arejado. Não tem razão para essa corrente estar alta. Mas realmente ela não está alta. É por quê? Porque esse circuito aqui, deixa eu me localizar, aqui ó, esse circuito aqui, ele deixou de enviar um sinal positivo para o microcontrolador, porque nesse circuito algum componente teve alguma avaria, entendeu? Então não é que é alarme falso, é que realmente o sensor, o circuito parou de fazer a função dele e o microcontrolador entendeu que é um defeito, né? Aí ele vai desligar a máquina, que no caso da LG é o erro 21, né? Corrente alta em cima do IPM, nem sempre é uma corrente alta de fato. Muitas das vezes, igual eu já exemplifiquei, é o circuito que deu problema. Mas em 99% dos casos, quando a placa está com um erro lógico, que não é curto-circuito, ela vai mostrar um código de erro, ou na placa, através dos LED, ou lá na evaporadora. Então, você chegou na casa do cliente, a evaporadora está funcionando normal, a condensadora não parte de jeito nenhum, desliga o disjuntor, espera uns 10 minutos, antes vai lá na condensadora e tira a proteção de cima, para você ter acesso aos LEDs da placa. Aí você vai lá, religa o disjuntor e corre lá e vê, espera ela fazer todo o processo, coisa e tal, para ver se os LED vai piscar, se ela não partir, ou se o compressor ameaça partir e para, com certeza ela vai dar um código de erro. Em 99% dos casos, ela dá o código de erro. Há casos, essa é uma dica bônus, há casos que o compressor parte, trabalha ali, quando começa a subir a rampa, ele desliga. Ele vai fazer isso 5 vezes, geralmente ele faz 5 vezes. Isso daí geralmente acontece porque existem informações e tem sensores que ficam monitorando corrente, tensão nos setores específicos da placa e fica mandando essas informações para o microcontrolador. Só que tem casos que ela só vai mandar essa informação quando o compressor estiver funcionando. Então o compressor começou a funcionar por alguns segundos, ameaçou a subir a rampa e desliga, é porque o microcontrolador não recebeu uma informação de um circuito específico. Tá? Isso acontece. Aí também tem a questão do erro de comunicação. É o mais simples de todo, porque erro de comunicação em qualquer placa, em qualquer marca, imediatamente vai mostrar na evaporadora. Chama-se erro de minuto. Liguei ela no disjuntor,
ela vai fazer toda a varredura do sistema, a comunicação e coisa e tal. Não conseguiu se comunicar, daí a 1 minuto e pouco vai começar a piscar um LED na evaporadora dizendo erro de comunicação. Nesse caso a evaporadora não parte, geralmente ela não parte, tá bom? Mas enfim, são muitas informações, como eu já te disse, você não vai ficar perito em vídeo de YouTube, muito menos um vídeo curto de 10 minutos, mas eu quero acreditar que já te ajudou bastante em algumas informações que talvez você não sabia. Mas eu tenho outro recado importante para te falar. Eu acho o seguinte, o instalador, ele não necessariamente tem que ser um reparador de placa, ele não precisa ser um reparador. Mas uma coisa eu te garanto, você precisa entender da parte eletrônica dos ar-condicionados para que você possa compreender os defeitos com mais facilidade. Seja para reparar a placa, ou seja, apenas para entender com mais riqueza de detalhes como funciona as placas, o sistema de ar-condicionado inverter, eu tenho um curso completo, com 3 anos de acesso, mais de 70 horas de conteúdo, e o link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário em destaque. Você pode testar 80 videoaulas por 7 dias, se continuar no 8º dia, já libera todas de uma vez só. E não é só isso, eu também, além de te ensinar a reparar a placa, você também vai receber vários projetos de giga de teste como esses que eu vou te mostrar aqui. Ó, tudo isso daqui são gigas de teste que eu desenvolvi, tá? E todos os projetos deles estão na plataforma para você baixar. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Chegaram aqui para mim essas duas máquinas, as duas da Fujitsu, só que essa daqui é uma multi-split, uma tri-split na verdade. Uma tri-split. E essa daqui é uma de 30.000 BTUs de 1 para 1. Há casos também de você abrir uma máquina e você encontrar 5 placas como essa daqui, ó. Tá vendo? A placa filtro, placa de controle, placa dos capacitores, né, do banco de capacitores. Esse aqui é o reator. Lá embaixo, não sei se vai dar para ver, mas lá embaixo tem, ó, a placa do IPM e do lado tem uma outra placa que chama-se ACPTM, tá? Chegou essa aqui para mim. E a placa dessa daqui é uma que tá ali, vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Essa daqui. Ok?